Hello, estamos aqui. Seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar para você sobre como é que vai funcionar a nossa Liga dos Vencedores, né? Eu quero que você saiba que a partir de agora você vai ser um super-herói, só que com relação aos seus estudos, com relação ao colégio, né? Por que, Guilherme, super-herói, né? Porque super-herói muitas vezes tem que combater algumas coisas, né? Então ele combate muitas vezes o mal, combate o seu inimigo, combate os seus adversários, não é? Então a gente sabe que muitas vezes no colégio, nesse ambiente, tem coisa que você não gosta muito. Como, por exemplo, você ter que fazer tarefa de casa, você ter que estudar para a prova, até mesmo fazer prova, a sua mãe ter que mandar você estudar, não sobra muito tempo, às vezes, para brincar, fica de castigo. São coisas que você não gosta muito, né? Então, por isso que é importante que você receba os superpoderes para que você consiga batalhar, né, e conseguir das nossas missões. Então, hoje eu quero passar aqui algumas coisinhas para você, tá bom? Então, preste atenção, porque nesse dia, saiba que vai ser um treinamento aqui para você. Como assim, Guilherme? Um treinamento? Todo super-herói precisa de um treinamento. Então, por exemplo, quando o Homem-Aranha ele nasceu, né? Ele não sabia usar a teia dele, né? Como um Homem-Aranha. Então, ele precisou ser treinado para conseguir usar a teia dele. A mesma coisa do Super-Homem, a mesma coisa do Batman, né? O Batman teve que treinar várias vezes para conseguir ser o Batman. Então, por isso que é muito importante você estar aqui comigo, porque vai ser por meio desse treinamento que eu vou passar para você que você vai ser parte da Liga dos Vencedores. Como é que vai ser, tio, a Liga dos Vencedores? O que é que eu preciso fazer para fazer parte da Liga dos Vencedores? Gente, a Liga dos Vencedores, elas são compostas, né? Tem gente lá dentro que são alunos como você. Ou seja, é um tipo de aluno, entendeu? É mais ou menos isso. Você não tem o lápis, não tem uma caneta e funciona para escrever? Então, são tipos de coisas que você pode utilizar para escrever. Então, dependendo da ocasião, né, dependendo da situação, é melhor você utilizar um lápis, às vezes é melhor você utilizar uma caneta. Então, quando a gente fala de um aluno vencedor, é um tipo de aluno que eu espero que você goste de ser o aluno vencedor, em vez de ser o outro tipo de aluno, tá bom? E é por isso que a gente vai falar aqui para você. Então, a Liga dos Vencedores são um conjunto de alunos que eles lutam, que eles batalham, que assim como os super-heróis, eles estão lutando para que a vida deles se torne melhor. Então, a mesma coisa, né? Quando o super-homem vai salvar o mundo, você sabe que ele está lutando para que a realidade, para que o universo, para que tudo fique melhor do que estava antes com os vilões. E a mesma coisa aqui para você. A gente vai dizer que existem alguns vilões que você vai ter que batalhar. Ah, Guilherme, me dá um exemplo de algum vilão. Dou sim. Você passar muito tempo estudando, né? A tarefa de casa. A gente quer que você passe o menor tempo que você consiga fazendo a tarefa de casa. Por quê? Porque você vai ter aprendido, então você tem que fazer corretamente, tem que ter atenção, tem que ter concentração. Porém, você vai encurtar o seu tempo de tarefa de casa. E aí, quando você encurtar o seu tempo, você vai conseguir ter mais tempo para se divertir. E se você estiver realmente aprendendo, você vai ver que na véspera da prova, você não precisa ficar tanto tempo assim estudando na véspera da prova. Consequentemente, você também vai ter mais tempo para fazer outras coisas que você gosta, né? Então, isso é legal ou não? Hein? É legal, né? Então, no dia de hoje, nós vamos ver três assuntozinhos principais, tá? Quais são eles? A primeira coisa é que você tem que entender que é como se você estivesse dentro de um jogo. Então, né, só que é o jogo da vida real, é o jogo ali da sala de aula, né, o jogo ali no colégio. Só que você vai ser o seu personagem principal. Então, quando você está assistindo o filme lá do Super-Homem, você tem o Super-Homem que é o personagem principal, não é? Quando você está assistindo o filme do Batman, o Batman é o personagem principal. Quando você está assistindo a Liga da Justiça, você vê os super-heróis que são os personagens principais. Quando você está jogando um jogo, né, num videogame, alguma coisa, também deve ter algum personagem principal. E no colégio? Quem é que é o personagem principal do colégio? O personagem principal do colégio é você. E lá eu quero que você saiba agora que essa parte do colégio é como se fosse um jogo para você. E aí esse jogo tem como ser mais rápido, tem que ser como ser mais fácil, para que você consiga jogar outros jogos, né, digitais, outros jogos que você gosta, que você se divirta com outras coisas. Pode ser desenhando, pode ser escrevendo, pode ser pintando quadro, tocando algum instrumento musical,
para que sobre mais tempo para você fazer o que você gosta. Então, o que eu vou ensinar para você durante esses dias, né? A gente vai passar aqui 2 semanas, todo dia vai ter 1 horinha, né? Hoje é segunda-feira, então a gente vai passar os próximos 9 dias aí conversando com você. Pode ser que não seja segunda-feira, né? Se você está assistindo gravado, mas saiba que são 10 videozinhos, tá? E cada vídeo tem duração mais ou menos de 1 hora. Pode ser? Lembrando que essa aula é uma aula especial, uma aula introdutória, que não vão ter a participação de outros alunos. Então, a partir das próximas aulas, vai ter participação de outros alunos. Então, como vai ter conversa, como vai ter tira dúvidas e como a gente vai estar conversando ali com os alunos, com os outros super-heróis, então pode ser que demore um pouco mais, né? 1 horinha. Mas essa aqui talvez vai ser um pouquinho mais rápida, pode ser? Então, preste atenção e é importante que você esteja com papel e uma caneta. Se você não está ainda com papel e uma caneta, você vai dar um pause e vai pegar um papel e uma caneta, porque é importantíssimo que você saiba disso. Primeira coisa que você tem que saber, tá? Lembrando que hoje a gente vai falar sobre 3 coisas. A primeira coisa é que o método, né, o nosso treinamento, ele funciona como se fosse um jogo, tá bom? E aí você vai ter que ensinar a sua mãe por que é que o método funciona como se fosse um jogo. Segunda coisa que você vai ter que saber é sobre o conceito de autocontrole. Ah, Guilherme, que palavra difícil, né? Essa autocontrole gente. Quando você vai ser um super-herói, tem coisas que você não entende mesmo muito bem. Imagina o Wolverine, né, com aquelas garras do Wolverine. Ele, vixe, como é que eu vou usar esse negócio aqui? A priori, né, no começo, fica difícil de entender. Mas quando a gente coloca uma parte prática, vai ficar bem mais fácil para você, tá bom? Então não se preocupa, porque a gente vai dizer bem facinho como é que faz. E a terceira coisa que eu quero que você saiba nessa aula também é que, do mesmo jeito que a sua mãe faz várias coisas por você, gente, é justo, é legal, é certo que você também faça algumas coisas por ela, tá bom? E a gente vai chegar lá no final. Mas primeiro, eu quero lhe apresentar o nosso jogo aqui para você. Pode ser? Tá, Guilherme, eu entendi. A gente vai fazer parte da Liga dos Vencedores. Ótimo. Mas como é que funciona essa Liga dos Vencedores, né? Eu vou lhe dizer agora. Gente, você está no mundo, né, que é o mundo da escola, um mundo místico ali, que tem tarefas, que tem conteúdos novos e tudo. E muitas vezes nós sabemos que também não é muito legal. Assim como o super-homem tem que bater no do mal, né, tem que bater em várias gente, assim como também o Batman vai lá no Coringa, a gente também, no colégio, tem coisa que não gosta muito. Assim como os super-heróis também não fazem só o que gostam. Eles não ficam de pernas pro ar fazendo o que gostam. Eles têm que ir lá e ir para a batalha, né, para salvar o mundo também. Então você, como está nessa área do colégio, também tem que batalhar para salvar o mundo do colégio, para ficar rápido e fácil para você. Então, quais vão ser as 3 coisinhas que o método tem que é igual ao jogo? Primeira coisa, o nosso método, né, o nosso treinamento da Liga dos Vencedores, para você se tornar um aluno vencedor, você vai ver que você vai ter algumas missões. Concorda comigo que todo jogo tem missão? Qual é a missão do futebol? É fazer gol. Qual é a missão do vôlei? É fazer o ponto. Qual é a missão do Fortnite, do Free Fire? Você sobreviver. Qual é a missão do Roblox? Cada um, né, tem vários objetivos dentro do Roblox. Então, qual é a missão do Angry Birds? É você esticar ali o passarinho e você matar os bichinhos verdes, né, os porquinhos verdes. Então, cada jogo, né, tem a sua missão. Então, aqui dentro do seu jogo do colégio, né, no seu jogo da vida real, você também vai ter algumas missões que eu quero passar agora para você. E se você quiser conquistar essas missões, então é porque esse treinamento para você virar um super-herói na vida real, né, no colégio, vai ser interessante para você, tá bom? Quais vão ser, Guilherme, então, essa missão? Então, anota aí, tá? Missão número 1, para ver se você gosta. A missão número 1 é fazer você estudar menos do que o que você estuda hoje. É você ser mais rápido na sua tarefa de casa. Você concorda comigo que todos os alunos recebem uma tarefa de casa? Todo mundo recebe a mesma tarefa de casa. Só que tem alguns alunos que eles são mais rápidos do que os outros. Tem alguns alunos que têm um poder tipo do The Flash, sabe? Então, esse aluno é o The Flash nos seus estudos na tarefa de casa. Não ia ser legal se você tivesse esse superpoder? Então, a gente vai entregar esse superpoder para você, para que fique mais rápido, tá bom? Segundo superpoder. Se você está fazendo rapidamente a tarefa de casa, responde aí para mim. Vai sobrar mais tempo para você se divertir? Ou vai sobrar menos tempo para você se divertir? Acredite, se você fizer certo a tarefa de casa, então é porque vai sobrar mais tempo para você se divertir. Então, essa é a nossa segunda missão, tudo bem? Segunda missão é você ter mais tempo para você se divertir.
Se você está estudando, gente, corretamente, lembra que você vai estudar rápido. Mas mesmo estudando rápido, você vai estudar certo. Então, como você vai estudar certo, você vai aprender. Então, se você está aprendendo, é porque você não vai mais esquecer. Você vai continuar lembrando. Então, se você vai estar realmente aprendendo, na véspera da prova, no dia anterior da prova, o que é que você acha que vai acontecer? Você vai precisar estudar muito na véspera da prova, como quem não sabe de nada, ou você vai estudar um pouquinho só para revisar, porque você lembra de muita coisa? Você vai estudar um pouquinho, né, gente? Só para revisar. Você quer estudar um pouquinho na véspera da prova? É outra missão que a gente tem, né, gente? Outra missão. Além dessa missão, nós temos outras também. Sabe qual é que é? A mãe que tampa os ouvidos, viu? Mas é a sua mãe não mandar mais você estudar. Concorda comigo? Você vê um super-herói chamando a mãe dele para ir salvar o mundo? Você acha que o super-homem chega, mãe, eu preciso ir salvar o mundo, né? Eu preciso matar. Quem é o vilão do super-homem? Eu não lembro direito. Mas vamos pegar aqui que é o Duende Verde, né? Não lembro. Mas vai ter que ir lá e vai ter que matar, né? Ou então vai ter que ir lá e vai ter que combater o mal. Mesma coisa do Batman, né? Tu acha que o Batman chega e fala assim, pai, vamos ali salvar o mundo comigo? Não, né? Não tem. Na Liga da Justiça, você também tem vários super-heróis. Então, assim como na sua sala de aula, também tem vários amigos que estão juntamente com você. Concorda comigo? São vários super-heróis, o pessoal que é da mesma idade do que você, que está nesse universo, né, do jogo na vida real com relação ao colégio, tá bom? Então, você prefere salvar o mundo sozinho como super-heróis? Ou você vai chamar o pai de você para lhe ajudar? Lembrando que todo super-herói tem um suporte, né? O, o Batman tem o Alfred, né? O Homem-Aranha também tem aquela mulherzinha que ajuda ele. Todo super-herói tem ali o seu suporte que vai lhe ajudar, né? Que vai lhe ajudar a salvar o mundo. Mas o seu pai, a sua mãe, não tem que estar com você todo lado, porque você, na verdade, é o super-herói. E você vai contar, na verdade, como é que ajuda o seu pai, a sua mãe, como é que você fez para salvar o mundo, viu? É você que tem que conversar com o seu pai como é que salva o mundo. Ou com a sua mãe também. Então, pessoal, primeira coisa que você tem que saber é que o método vai ter algumas missões. Ah, tio, quais vão ser essas missões? Acabei de falar. A missão de você encurtar seu tempo de estudo, de ter mais tempo para brincar, no dia anterior da prova não estudar tanto assim, tirar boas notas, né? Mesmo estudando rápido. Então, vamos supor que 2 alunos tiraram a nota 9. Só que um aluno passou 8 horas para tirar aquele 9, enquanto outro aluno passou 4 horas para tirar o 9. Você tem que ser o super-herói, hein? O aluno que vai estudar 4 horas para tirar o 9, que vai ficar mais rápido, mesmo tendo aprendendo aquilo ali. Tudo bem? Pessoal, então todo jogo você viu que tem a sua missão. E aí, para ser aluno vencedor, a gente acabamos de passar algumas missões aqui para você também. Tudo ótimo. Mas só você saber a missão vai fazer com que você ganhe o jogo? Pensa aí. Pera aí. O jogo de futebol, eu tenho que fazer um gol. Se eu nunca tiver jogado futebol, pega o teu time do colégio, você sabe que tem que fazer o gol. A seleção brasileira também sabe que tem que fazer gol. Se vocês forem jogar com a seleção brasileira, quem é que vai ganhar? A seleção brasileira, né? Porque não basta só você saber fazer gol. Você tem que ter a segunda coisa para ganhar o jogo também. Você tem que ter a sua estratégia. Você tem que ter a tática. Você tem que ter o seu plano, gente. Você tem que ter o seu plano. Quando o super-homem vai usar, né? Ele fala, agora eu vou voar, agora eu vou usar esse poder, vou usar a luz de fogo, vou usar isso, vou usar aquilo. Então, todo mundo, né? Quando é o Capitão América, ele vai usar o escudo dele, né? Você vai usar as suas ferramentas, tem que ter a prática ali, tem que ter a tática. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, né? E eles vão combinando a estratégia para ganhar, né, do inimigo. Tudo bem? E depois também nós vamos ter, por último, né? Depois da estratégia, que você montou a estratégia, você também tem, por último, a sua parte prática. Ou seja, você tem que fazer, você tem que jogar, né? Porque imagina que o Batman, ele tá em casa e ele pode pensar a estratégia dele dentro de casa, não pode? Então ele tá aqui em casa e fala assim, eu acho que eu vou fazer isso, isso e isso para salvar o mundo. Não pode? Ele tá sentado em casa, ele pode pensar na estratégia. Mas para ele realmente sair do mundo, ele tem que tirar a bunda da cadeira e ele vai ter que ir até lá para salvar o mundo. Ele vai ter que sair da Batcaverna, vai ter que ir até o Batcarro, né? E vai ter que salvar o mundo por meio do Batcarro. Então você já está sabendo que
Existem essas 3 etapazinhas, tá? Primeira coisa, você tem a sua missão, que a gente acabou de passar para você algumas missões. Eu espero que você tenha anotado. Qualquer coisa, pausa o vídeo, vai lá e anota as missões, tá? Além de salvar o mundo, né? Além de ter essas missões, você também tem que ter a estratégia. Ou seja, é o seu cinto de utilidades, né? É você ter os seus superpoderes. Então, nós vamos passar para você quais são os seus superpoderes, tudo bem? Então, eu mesmo, durante esse treinamento, vou passar para você quais são os superpoderes que você vai ter que ter, tá certo? E além dos superpoderes, você vai ter que usar os superpoderes. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui o Wolverine, né? Que é aquele que tem umas garras assim. O Wolverine, ele tem as garras dele, mas ele não usa o tempo todo, não é isso? Então você tem que ter o seu superpoder e tem que usar o seu superpoder, tá certo? Pronto. Então essa foi a primeira coisa que eu queria que você entendesse hoje, tudo bem? Primeira coisa é saber que o método é que nem um jogo. E que o método só que é o jogo na vida real com relação à sua aprendizagem, com relação ao seu colégio, com relação aos seus estudos, com relação para você ali, né, no seu ambiente escolar. Tudo bem? Ótimo, Guilherme, eu entendi. Vai funcionar como se fosse um jogo. Eu vou ter aqui as minhas missões, né, que eu vou ter que fazer, que é encurtar meu tempo de estudo, que vai ficar rápido, que vai ficar fácil. Entendi. Mas aí, você vai me dizer essas missões, você vai me dizer quais são as minhas estratégias, e aí eu vou lá, vou aplicar, e daqui para amanhã eu já vou conseguir fazer com minha mãe, não mande mais eu estudar? Gente, não é bem assim. Por quê? Porque eu vou mostrar agora para você, e vou contar uma historinha para você entender por que é que nós estamos aqui, tá bom? Você está vendo aqui a nossa apostila chamada Construindo Conexões. Na verdade, aqui é o seu treinamento. Como eu falei para você, todos os super-heróis têm treinamentos. E é importante que você também saiba qual é esse treinamento, tá bom? Então, vai ser por meio desse treinamento que a gente vai passar o resto dos dias por aqui, tá certo? Então, é muito importante que você saiba disso. Tô aqui, né? Voltei já, você deve estar me vendo agora com uma iluminação melhor. Pronto. Então, nesse treinamento aqui, o que é importante você saber? Como é que o método funciona? Como eu acabei de falar, você, a partir de agora, vai fazer parte da Liga dos Vencedores. E você vai ser um aluno vencedor. E para ser aluno vencedor, você precisa dessas 3 coisinhas que eu falei para você, que é a sua missão, que é como se fosse um objetivo, né? O que é que você tem que conquistar. Depois, você tem também a sua estratégia, que você tem que montar um plano para você vencer. E depois, por último, você tem que ir na prática, né? Entrar no jogo realmente e fazer aquilo da melhor maneira possível, tá bom? Colocar em prática, você tem que fazer, que é o terceiro, tá? No método, pessoal, nós chamamos isso de da visão geral do método. O nosso objetivo é como se fosse o propósito. Ah, tio, o que é propósito? Gente, propósito é a mesma coisa que objetivo. O propósito é a mesma coisa que o porquê. Então, se eu falar o seguinte, está aqui essa caneta. Por que essa caneta ela existe? Porque vai fazer com que você consiga escrever, né? Qual é o propósito dessa caneta? Também é escrever. Então, quando a gente fala de propósito, na verdade, a gente quer saber qual é o objetivo. Qual é o objetivo dessa caneta? O objetivo da caneta é escrever. Concorda comigo? Se eu pegar um copo aqui, qual é o objetivo desse copo? Colocar água e beber água, né? Então, o objetivo é a mesma coisa do que o propósito, tá certo? Ó, qual é o objetivo do post-it, né? É fazer você despregar, botar algum canto para se lembrar de alguma coisa, né? Então, gente, tudo na vida tem um propósito, tudo na vida tem um objetivo. Então, a primeira parte do método é você saber quais são os seus objetivos dentro da área escolar. Como eu falei para você, alguns objetivos, como no caso, encurtar seu tempo de estudo, que a sua mãe não mande mais você estudar, entre outras coisinhas, tá bom? Só que para que você consiga encurtar o seu tempo de estudo, você tem que ter os seus superpoderes, como se fosse. Concorda comigo? Que seria mais ou menos o que a gente vai dizer que é a aprendizagem aqui. Quanto mais você sabe aprender, mais rápido vai ser os seus estudos. Anota essa frase. Quanto melhor, né, você sabe aprender, mais rápido vai ser os seus estudos, tá bom? Porque você vai ter algumas ferramentas, vai ter algumas técnicas, vai ter habilidades, né, que outros alunos não têm. E depois, por último, você vai ter o hábito, né? Que na verdade é a nossa parte prática. Lembra que eu falei que você vai ter que fazer, né? Que é o terceiro ponto? Então, fazer é essa parte, tá bom? Que é o hábito.
Ah, tio, como é que se eu fizer? O que é que vai acontecer se eu fizer sempre do mesmo jeito? O pessoal vai ficar rápido, vai ficar fácil, vai ficar agradável e a sua mãe não vai mais mandar você estudar. Então vai ficar ali, ó, supimpa. Vai ficar maravilhoso, tá bom? Beleza. Depois daqui, tio, como é que a gente vai fazer? Gente, o propósito é a primeira etapa. Então a gente vai passar hoje e amanhã falando um pouquinho sobre propósito. Lembra o que é propósito? Propósito é objetivo, propósito é a mesma coisa que a missão. Então vamos ler aqui um pouquinho, ó. Nas nossas vidas, né, a gente tem vários desafios, aventuras e experiências. Para dar conta de cada uma das situações do cotidiano, precisamos de motivação, né? Ou seja, algum motivo para que a gente vá agir. A gente precisa entrar em ação, né? A gente precisa jogar, precisa ir lá e colocar em prática. Desse modo, a gente pode ver, né, explicar os resultados que nós temos. Então, o propósito, como eu falei, é alguma coisa que a gente quer alcançar. O que é que você quer conquistar? Então, a partir de agora, se você está aqui junto comigo, né, participando aqui da Liga dos Vencedores, é porque você quer conquistar algumas coisas no seu dia a dia, né? E aí o propósito, essa parte mais do objetivo, vai fazer com que você aumente a sua vontade para ir conquistar isso aí, tá bom? Então a gente pode simplificar, né? Pode resumir, afirmando que aqui tem dois objetivos. Então, aprender, estudar, tem um objetivo lá no longo prazo, mas não é só no longo prazo, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, é também no curto prazo. Ou seja, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 semanas, né? Daqui a pouco. Então a gente vai conversar sobre cada um deles, mas eu vou já adiantar algumas coisas aqui para você. Então, qual é o nosso objetivo? Por que eu tô aqui, tio, fazendo esse curso aqui que minha mãe quer que eu faça, esse treinamento? Por conta disso aqui, porque eu quero lhe ajudar. Eu quero que você estude menos, eu quero que você tenha mais tempo para fazer o que você gosta, eu quero que você não escute mais a sua mãe ou seu pai tenha que ficar mandando você estudar, né? Reclamando com você, ou então lhe deixando de castigo, gente. Isso não pode mais acontecer. Além disso, nós queremos que você tire melhores notas e queremos que você aprenda para a vida e não decore para a prova. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente, para que você consiga ter um futuro que seja legal, né? Um futuro que você consiga viajar, que você consiga ter mais tempo para fazer o que gosta, ter dinheiro, ficar com a família, né? Ter um futuro legal, tá bom? Futuro, né? É o que ainda vai acontecer. Mas a gente tem que falar um pouco sobre o autocontrole. Tio, autocontrole é uma palavra muito estranha. Eu acho que eu nunca nem ouvi essa palavra. O que é autocontrole? Eu vou primeiro contar uma história, e aí depois, quando acabar a história, eu vou falar para você o que é autocontrole. Que você nunca mais vai esquecer. Mesmo que você tenha 6 anos de idade, 7, 8 anos. É super tranquilo, tá? Então fica aqui comigo. Autocontrole. Eu vou contar uma historinha para você do Davi, tá? O Davi é esse bonequinho que tá aqui. O Davi, ele não sabia como era que nadava. Ele nunca entrou numa piscina. E aí empurraram, gente, o Davi numa piscina. E falaram assim, Davi, se vira, vai nadar, e a partir de hoje você vai ter que nadar 1.000 metros. Gente, 1.000 metros é muito metros. É como se fosse ir de volta numa piscina olímpica umas 20 vezes, tá certo? Então, é muito metro. Só que o Davi não sabe muito bem nadar. Ele nada que nem um cachorrinho, ó. Ele nada que nem um cachorrinho. Então ele não tem técnica, ele não tem habilidade, ele não tem nenhum superpoder, entendeu? Para ficar rápido e ficar fácil. E aí, se ele não gosta e ele ainda faz com as ferramentas erradas, não tem técnica, em quanto tempo você acha que o Davi vai percorrer esses 1.000 metros? Fazendo a pergunta para a turma, eles me falaram que era em torno de 1 hora e meia, falaram 50 minutos, né? Que eu acho que é mais ou menos por aí. Vamos colocar em 1 hora. Você sabe que 1 hora tem 60 minutos, né? Espero que sim. Então, o Davi vai percorrer 60 minutos sem gostar, sem técnicas, mas ele foi obrigado, né, gente? Ele não tem escolha. Falaram para ele, Davi, você vai nadar e ponto final. Beleza, então o Davi vai lá e nada todo dia. Só que aí, pessoal, no segundo quadrinho aqui, chegou um professor, tá vendo aqui o professor? Chegou um técnico. E aí falou pro Davi, Davi, pelo amor de Deus, tu tá fazendo tudo errado, Davi. Por quê? Porque a sua mão tá nadando que nem um cachorrinho, a sua respiração tá errada, você não tá batendo os pés, tá horrível isso, Davi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá nadando todos os dias em quanto tempo? O que é que o Davi vai responder? Tô nadando em 60 minutos. Tudo bem. Você gostaria de nadar em 20 minutos? Ao Davi, claro, né? Eu não gosto de nadar, eu prefiro nadar em 20 minutos. Ótimo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Para você nadar em 20 minutos, eu vou ter que te ensinar algumas técnicas, habilidades, superpoderes
que você nunca viu. Por exemplo, você vai ter que ter uma técnica de respiração, porque agora você está se afogando. Você vai ter uma técnica de nadar com o braço sincronizado, né, ao mesmo tempo. Você vai ter que ter uma técnica de encurtar a sua mão, de bater as pernas mais rápido. São técnicas que você não sabe fazer de jeito nenhum. Então, o técnico deu várias habilidades para o Davi que ele não sabia fazer. E aí ele falou o seguinte: Davi, como você não sabe nadar, e eu ainda vou te ensinar essas técnicas, vai ser ainda pior para você. No começo, né? Porque você tá nadando que nem um cachorrinho. Você vai lá e volta e se desgasta. Só que agora você vai ter que nadar com as ferramentas corretas, mas você nunca utilizou essas ferramentas corretas antes. Então, o Davi não sabia como era que batia os braços, o Davi não sabia como era que respirava, o Davi não sabia como é que batia as pernas, o Davi não sabia colocar a mão do jeito certo. Então, tudo era novo para o Davi. Tudo era novo para o Davi. O Davi não sabia fazer aquilo. E aí o técnico chegou e falou assim: Davi, como você não sabe de nada, e eu vou te ensinar as técnicas corretas, no começo, nas primeiras semanas, tu vai nadar em 1h30. Mas depois que tu tiver prática, né, que tu tiver habilidade já, tu vai conseguir nadar os teus 20 minutos todos os dias. E aí? Me diz aí, o que é que tu quer? Tu prefere nadar todo dia 1 hora pelos próximos anos, ou tu prefere nadar 1h30 durante alguns dias e já tá nadando 20 minutos para sempre? Aí o Davi olhou e falou assim: peraí, se eu nadar 1 hora é muito cansativo todos os dias, e eu tô vendo que tá horrível isso. Eu prefiro nadar alguns dias 1h30, mas sabendo que depois eu vou estar com 20 minutinhos, né? Vai ficar muito mais rápido. E aí, o Davi aceita a proposta ou o Davi não aceita a proposta? Tempo! O Davi, gente, aceita a proposta, né? Porque vai ficar muito mais rápido para ele e aí ele vai querer nadar sempre 20 minutos. Então, como eu falei para você, com o passar do tempo, uma mágica, gente, aconteceu. Ele conseguiu chegar no objetivo desejado ao realizar o nado, né, de 1.000 metros 3 vezes mais rápido que foi em 20 minutos, depois que ele fez sempre do mesmo jeito. Então, hoje em dia, o Davi realiza a sua obrigação, que é uma coisa que ele não gosta de fazer. Do mesmo jeito que você tem uma tarefa de casa que você não gosta muito de fazer, ou estudar na véspera da prova, que é uma coisa que você também não deve gostar muito, então, pelo menos que a gente faça isso de modo mais rápido, né? Sem que a mãe tenha que ficar mandando e tudo mais. Então, hoje em dia, o Davi aprendeu as técnicas corretas, ele já nada corretamente. E a moral, né, gente, o significado dessa história é que você tem que perceber que se você quiser chegar nos seus objetivos que a gente propõe para você, que são as nossas missões, né, você precisa se dedicar, precisa se esforçar e seguir exatamente as etapas do que eu vou falar aqui para você. Porque a gente já tem um treinamento, né, para que você se torne aluno vencedor. Então, nada mais é do que você seguir esse treinamento, tá bom? Então, pessoal, o que é autocontrole, tio? Aquela palavra que você falou no início, gente, anota aí. Autocontrole significa começar difícil e que depois vai ficar fácil. Isso é autocontrole. Para você começar a escrever, começou difícil, mas depois ficou fácil. Para você andar de bicicleta, se você anda, começou difícil e depois fica fácil. Para um bebê começar a andar, como é que é, gente? Começa difícil e depois fica fácil. Então, tudo na vida começa difícil e depois fica fácil. Por isso que o Davi teve dificuldade no início de nadar do jeito certo. Mas depois que ele continuou nadando sempre do jeito certo, ficou o quê? Muito mais fácil para ele. Ele teve o poder do The Flash, né? Que ficou rapidinho para ele. E com os estudos, como é que vai ser? Você vai me ensinar algumas técnicas novas. Vou, realmente. Vou ensinar algumas técnicas para que você possa se concentrar. Vou ensinar algumas técnicas para que você consiga ler muito melhor do que você lia antes, né? Para encurtar o seu tempo da leitura, para que você não perca tempo fazendo muito resumo. Então, a gente vai lhe ajudar a ter algumas técnicas novas. E aí, como elas são novas, vai começar difícil, depois vai ficar fácil. Então, quando alguém perguntar, quando sua mãe perguntar, meu filho ou minha filha, o que é autocontrole? Você já sabe, mãe, autocontrole é uma coisa que começa difícil e que depois fica fácil. E na minha Liga dos Vencedores, né, na minha missão de encurtar meu tempo de estudo para que você não precise mais ficar mandando, eu vou ter que ter algumas técnicas que o tio vai me ensinar. E eu já sei que essas técnicas não vão ser tão simples assim no início, vão ser difíceis. Mas depois de tanto eu fazer, vai ficar muito mais rápido. Mãe, é muito fácil, é igual a história do Davi. Ele era obrigado a nadar no primeiro momento, aí nadava ruim, demorava,
Depois o técnico chegou, passou para ele as técnicas corretas, mas como ele nunca tinha tido acesso, né, como ele nunca tinha feito essas técnicas, acabou que demorou para que ele se adaptasse, né, para que ele criasse o hábito. Mas, mãe, depois que o Davi criou o hábito, sabe o que aconteceu? Ficou rápido e ficou fácil. Ah, muito bom, né, gente? Muito bom. Então, é isto. Vamos agora passar. Então, quando alguém falar do controle, você já sabe, começa difícil e depois fica fácil, né? Mesma coisa do super-herói. Quando o Homem-Aranha foi usar a teia dele pela primeira vez, né? Foi difícil, ele não sabia como era que fazia e tudo, então era mais complicadinho, tá bom? Show. E agora, pessoal, vou olhar aqui agora para você para falar um negócio muito sério aqui com você, tá bom? Deixa eu falar um negócio aqui com você. Respira. Que a gente está indo agora para a última etapa do método, né? Do método, ó, daqui da aula de hoje, tá bom? Vai ser rapidinho. Eu quero que você saiba, que você conte aí o que a sua mãe faz por você. Se alguém faz alguma coisa por você, seria justo que você fizesse alguma coisa por ela? Então, por exemplo, se tem um dia que você pede assim, você tá morrendo de sede, aí tu fala assim, mãe, por favor, pega água para mim. Aí a mãe vai lá e pega água para você. Sua mãe vai lá e pega água para você, você vai lá e você bebe água. Se no outro dia a sua mãe tá cansada e fala assim, filho ou filha, vai lá pegar água para mim. O que é que você acha que seria o certo? Não, mãe, eu não vou pegar água para a senhora não. Ou, tá bom, mãe, já que você pegou água para mim, então eu também vou pegar água para você. Não é melhor assim, né? Ela fazendo coisas por você e você fazendo coisas por ela. Por quê, tio? Porque você não tá sozinho. Imagina se você pensasse só em você. Não, tio, eu quero pensar só em mim. Então, eu vou pensar só em mim. Eu que quero brincar, eu que vou me divertir, eu quero ficar no celular, eu quero jogar bola, eu quero isso, eu quero aquilo. Você tá pensando só em você. Só que você tem que saber o que, que as pessoas fazem por você também. Então, se a sua mãe pensasse só nela, o que era que iria acontecer? Se seu pai pensasse só nele, se a diarista, né, ou quem está junto com você em casa, se tiver, pensasse só nelas, sabe o que era que iria acontecer? Você teria que fazer a sua comida, você teria que lavar o seu prato todos os dias, você teria que lavar a roupa todos quando você sujasse, né? Você ia ter que colocar a roupa no varal, você ia ter que dobrar a sua roupa para colocar, né, na sua gavetinha, você ia ter que arrumar a cama, você ia ter que fazer várias coisas, né? Como, por exemplo, ir até o mercado, né? Para selecionar a comida e tudo mais. Então, você se pensasse, se todo mundo pensasse só neles, né? Então, se a sua mãe pensasse só nela, se seu pai pensasse só nele, você ia ter que fazer várias atividades. Você gostaria de fazer essas atividades todas? Lavar o prato, ter que cozinhar, ter que colocar a roupa na gaveta, ter que lavar a roupa, ter que estender a roupa no varal, ter que ir até o mercado para fazer, né, comprar as comidas. Gostaria de lavar, varrer a casa? Gostaria de fazer tudo isso? Gostaria não, né, gente? É muito melhor a gente ficar brincando do que ter que ficar varrendo a casa, do que ter que lavar o banheiro, não é melhor? É muito melhor ter que ficar brincando. Então, já que tem várias coisas que as pessoas fazem por você, então também é justo, também é certo que você faça algumas coisas por elas, não é? Concorda comigo? Então, já, tio, que todo mundo faz algumas coisas por mim, o que é que eu posso fazer para as outras pessoas para que eles agradeçam, né? Para que eles vejam assim, nossa, então tá, já que você está fazendo isso, né? Então tá tudo bem. Você pode aprender. Quando você aprende, é mais ou menos a melhor coisa que a sua mãe quer que você faça. Pode ser que você tenha outras coisas para fazer no seu dia a dia, mas são coisas pouquinhas, né? Lavar o seu prato, organizar a sua roupa, alguma coisa que é pouco, não é tudo, né? Tem muita coisa mais que as pessoas fazem por você. Mas a principal delas, que se sua mãe fosse escolher, eu acredito que fosse que você iria aprender. Até perguntar a ela depois, viu? É que você aprenda. Você tem que aprender. Essa é a sua retribuição. É o que você pode fazer pela outra pessoa, pelo que ela está fazendo por você. É o que você pode fazer pela sua mãe, pelo que ela está fazendo por você. Ah, tio, não entendi direito, não. Me explica aí direito. Explico. Se a sua mãe, né, ou o seu pai, ou a família, ou alguém, lava a sua roupa, seria interessante você fazer alguma coisa também por essa pessoa.
que na verdade, o que é que eles querem? Que você aprenda. Então, é certo você aprender. É certo você tirar melhores notas. Isso faz sentido para você, né? Faz. Tá, mas é porque a minha mãe pede para eu estudar o tempo todo, é chato, é difícil, às vezes ela perde a paciência. Como é que eu faço então? Eu quero que você entenda que a partir de hoje, a sua maior obrigação não é fazer a tarefa de casa. A sua maior obrigação não é você tirar uma boa nota. A sua maior obrigação é você aprender. E por meio do treinamento que eu vou passar para você aqui nos próximos dias, você vai conseguir estudar menos e aprender mais. O que é que você quer? Você prefere estudar muito, gastar muita energia, passar um bocado de tempo estudando e aprender pouco? E a sua mãe vai ver que você tira nota baixa, que você não está sabendo, que é como se você estivesse se afogando, né, na piscina e ela vai continuar mandando você estudar? Ou você prefere estudar pouco e aprender muito? Onde a sua mãe vai olhar para você e vai olhar assim: nossa, meu filho está sabendo como é que estuda. Meu filho está tirando boas notas. Meu filho está fazendo isso sozinho. Então, eu não vou mais mandar ele estudar. E quando você quiser brincar, aí você vai ter mais tempo livre, né? Porque você vai falar o seguinte: mãe, pode deixar, porque eu sei o que, é que eu estou fazendo. E aí você vai tirar melhores notas e assim você vai conseguir o apoio da sua mãe. Não é legal? Então, olha aqui para mim. Em vez de você ter que lavar roupa, lavar os pratos, enxugar, ter que colocar no armário, ter que botar a roupa no varal, ter que organizar tudo e ir até o mercado, a sua mãe não quer que você faça tudo isso. Ela quer que você só aprenda. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender. Porque senão, se você pensar só em você, ela vai poder pensar só nela. E aí, se ela pensar só nela, ela vai lavar só as roupas dela. Ela vai cozinhar só para ela. Não só ela, né? Seu pai também vai cozinhar só para ele, se ele cozinhar. Então, é importante que você saiba disso, né? O seu pai vai ter que ir no mercado, a sua mãe, né? Quando eu falo mãe, a mãe, o pai é a família. Então, você vai ter que ir no mercado também. Então, para você ir no mercado, é bom pelo menos que você aprenda logo rapidamente e aí você combata, né? Como a gente viu, que é combater o vilão. Qual é, Guilherme, o vilão? Gente, o vilão é algo que tem dentro da sua cabecinha que faz com que você passe mais tempo estudando, que faz com que a sua mãe fique mandando você estudar, que faz com que você se desespere na véspera da prova e fique ansioso. É contra isso que você está lutando, para que você estude mais rápido, para que você estude mais fácil, para que a sua mãe não precise mais ficar mandando você estudar. Esse treinamento fala sobre isso. E essas são as nossas missões. A partir das próximas aulas, a gente vai falar um pouco mais sobre essas missões. Além disso, a gente vai lhe entregar as ferramentas, os seus poderes mágicos, e depois é só você usar os seus poderes mágicos. Quando você acabar de usar os seus poderes mágicos, você não vai precisar fazer essas coisas de casa que eu falei, né? De lavar tudo, ter que colocar tudo no lugar. Você vai aprender corretamente e já vai ficar muito mais fácil para você. Eu não estou dizendo que você, de vez em quando, não tenha que ajudar na casa, porque você, né? Sua mãe pode pedir que você ajude na casa ou não. Se ela pedir que você ajude na casa, ajude, porque tem várias outras coisas que eles fazem além do que eles estão lhe pedindo para fazer. Então, ainda assim, além da tarefa, né? Ou é bom que você faça algumas coisas também de casa. Mas aí depois você pode conversar com a gente, conversa com a mãe direitinho, que a gente conversa um pouco mais sobre isso. Então, no dia de hoje, você aprendeu 3 coisas principais, tá? Anota aí, porque agora chegou finalmente para a gente fazer o resumo do que você aprendeu hoje. Primeira coisa que você aprendeu hoje foi que o jogo é muito semelhante, né? Igual, na verdade, com o treinamento que eu vou passar para você nessa área do colégio. Por exemplo, você vai ter suas missões, você vai ter as suas estratégias, que são seus superpoderes, e você vai ter também que colocar em prática, vai ter que entrar em ação, vai ter que fazer. Exemplos de missões: encurtar o tempo de estudo, né? Você ter mais tempo para se divertir, não estudar na véspera da prova, tirar notas melhores, a mãe não mandar mais você estudar sozinho e ela não vai mais deixar de castigo. São missões nossas. E para realizar essas missões, você vai ter que saber as estratégias. Porque faz, né, 1 ano, 2 anos que a sua mãe está mandando você estudar. Então, a gente precisa trazer para você algumas estratégias, alguns superpoderes. Como, por exemplo, a técnica do Pomodoro, que é uma técnica que você vai ter mais concentração. Quem acaba a primeira tarefa de casa? Quem se concentra ou quem se distrai? É quem se concentra, né? Então, a gente vai lhe dar algumas técnicas de concentração para que você consiga acabar mais rápido a tarefa de casa. Faz sentido para você? Se eu falei um pouco rápido, ficou um pouco confuso, não se preocupa, porque nos outros dias a gente vai ajustando a comunicação. Mas a terceira coisa que você tem que fazer, que é com relação ao jogo, é você ir até a parte prática, é você ir realmente jogar. Então,
Missão, você saber o que é que tem que fazer, os nossos objetivos. A estratégia, quer saber como é que você vai realizar essas missões, seus superpoderes. E depois você vai ter que realmente colocar em prática, você vai ter que fazer, tá bom? Isso foi a primeira coisa que você viu. Segunda coisa foi o conceito de autocontrole. Ah, Guilherme, bem fácil. O que é autocontrole? Que vai começar difícil e que depois vai ficar fácil. Foi assim para você começar a andar de bicicleta, para você começar a escrever, para começar a andar, né? Um bebezinho para andar. Começa difícil, mas depois fica fácil. Então, o autocontrole é isso. E você conheceu também a história do Davi. Ele não gostava muito, não sabia como era que nadava. Chegou um técnico, o técnico entregou as ferramentas, aí começou difícil com as ferramentas novas, mas depois ficou muito mais fácil, porque agora ele sabia fazer corretamente. E por último, o que eu falei para você foi um pouco sobre o senso de justiça, foi sobre o que é certo e o que é errado. Então, se alguém faz alguma coisa por você, é importante que você faça alguma coisa por ela. Então, se alguém pegou um copo d'água para você, porque você estava com preguiça, é importante que depois, quando a outra pessoa estiver com preguiça, você também faça o favor de pegar água para aquela outra pessoa. Então, é importante você retribuir, né? Então, se a sua mãe, ela faz as compras, se a sua mãe ou seu pai, né, a família, ou se alguém trabalha na sua casa, faz as compras por você, cozinha por você, lava os pratos por você, né, enxuga, guarda os pratos por você. Além disso, lava a roupa, bota no varal, estende, né, enxuga, guarda na sua gaveta por você, organiza, lava, né, bota a vassoura, passa o pano, né, deixa cheiroso o seu local, troca, né, a sua roupa de cama. Se tem tudo isso que fazem por você, o que é que você vai fazer pelas outras pessoas? Não é importante você também retribuir? E a melhor forma que você tem de retribuir é você aprendendo. E aí saiba que existem algumas técnicas que a gente vai passar para você, que é para que você consiga estudar menos e você aprender mais. Então aí você vai, né, usar como se fosse um código para que você consiga estudar menos. E aí você vai estudar ali rapidinho e vai estar, de certa forma, retribuindo tudo isso que as outras pessoas estão fazendo por você. Fez sentido para você? Se você gostou, então eu conto com você amanhã. Nós vamos atingir essas missões, tá bom? Então, conversa aí comigo, fala aí com a mãe para a mãe falar comigo, que a gente vai trocando essa ideia e a gente vai fazer você estudar menos. Lembrando que esse método aqui não é uma atividade extra do colégio. Nossa, eu tenho minha tarefa de casa e eu ainda tenho que estudar lá a Liga dos Vencedores. Não, Nanina, não. Porque aqui você vai ter os treinamentos para que você consiga deixar mais rápido a sua tarefa de casa. Então, aqui vai ser rapidinho. A gente vai ficar 2 semanas aqui, 1 horinha todos os dias. E aí sim é que você vai conseguir ter essa prática, você vai ter esse método aqui, tá bom? Você vai conseguir os nossos objetivos, porque você vai pegar esses superpoderes que eu vou lhe ensinar e você vai usar dentro da sala de aula, você vai usar na sua tarefa de casa para encurtar. Imagina como se fosse o Batman, né? Tem lá a Batcaverna, onde ele vai aprendendo as habilidades do Batman, né? E aí depois ele vai sair e vai salvar o mundo. É a mesma coisa, você vai ficar um tempinho com a gente, mas depois a gente vai parar e você vai usar as nossas técnicas e habilidades, estratégias no seu dia a dia para encurtar seu tempo de estudo. Olha que coisa legal, viu? Então, era isso que eu tinha para falar para você. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Ein Prost, tá bom? Tchau, tchau.